a aplicação estatística dela leva a questões relacionadas ao erro zero. Então, é uma metodologia extremamente rígida, uma metodologia que faz com que as empresas errem o mínimo possível. Então, olha, para controle de voo, o que é permitido de erro? É algo relacionado a 0,000001%. Aí você diz, nossa, é muito, muito pequeno, né, a possibilidade de erro que eles deixam, mas é muito importante, porque um erro um pouquinho maior do que isso significa perda de vida. Então, imaginar aí um acidente de um avião se chocando com outro, ou pousando na hora errada, vem outro, passa por cima dele, e a gente tem uma desgraça aí, 300, 400 pessoas falecendo. Então, é super importante, e é uma tecnologia muito usada, tá bom? No mundo todo. Só queria reforçar a importância dela, mas ela é bem complexa. Eu já estudei há um tempo atrás, eu queria me especializar nessa área aí, acabei desistindo porque gostei de outras, até porque aqui no Brasil, eu falei para vocês, é muito utilizado, mas aqui no Brasil ainda é muito pouco. Você tem os controladores de voo, você tem uma empresa ou outra, geralmente multinacionais, mas as oportunidades na área aqui no Brasil não são tão amplas assim. Então, eu disse, não, se não vai ter um consumo dessa tecnologia, ou seja, disso aí eu não vou me especializar, mas eu gostei muito, é algo muito interessante. Muito bem. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas aliás, ferramentas de planejamento, e no final eu tenho uma tarefa para vocês. Então, quem estiver planejando, de repente, escapulir no meio da aula, peço que não faça, fique até o final, porque no final da aula nós teremos alguém riu aí, nós teremos um desafio, beleza? Para que vocês entreguem próxima semana. Vai ser a lição de casa. Mas primeiro deixa eu contar um pouquinho da história da administração de um século para cá, tá bom? Dos anos de 1900 em diante. A administração, aí o pessoal de contábeis tem que entender porque vocês lidam com isso. Se você for um gestor escolar, se você for um gestor de um escritório de contabilidade, ou líder de equipes, ou um empresário, ou o que for na vida, você tem que entender de administração. Então é importante. A administração, de modo geral, ela existe desde sempre. Quando as sociedades começaram a se formar, as pessoas se unirem para viver em comunidade, sempre houve a gestão. Mas, assim, enquanto escola científica, algo que é escrito em livros e se chama administração, é algo relativamente novo. E a gente pode indicar que essa escola, a escola da administração, ela nasceu no comecinho do século passado, lá para os idos, né, de 1903, com um camarada chamado Frederick Taylor, tá certo? Frederick John Taylor. Ele é chamado como o pai da administração científica. O que é que esse camarada fez? Ele era, na verdade, um engenheiro elétrico, ou era um engenheiro mecânico, me falha a memória agora, perdoe-me, que atuava em algumas empresas de produção lá nos Estados Unidos, e ele começou a observar que os trabalhos poderiam ser feitos de maneira mais rápida, aliás. Além de mais rápido, o trabalho poderia ser feito economizando recursos, economizando dinheiro, até agilizando e melhorando a própria qualidade de vida do trabalhador, em algum sentido. Então, ele começava a observar, por exemplo, construções. Então, os pedreiros, o pessoal que trabalhava nas obras, eles tinham que fazer deslocamentos muito grandes para poder pegar os equipamentos para montar as paredes, colunas e por aí vai. Aí ele começou a pensar, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar andaimes ou plataformas que deixem as coisas, os materiais um pouco mais altos e mais próximos das pessoas, e ele começava a fazer a cronometragem. Então, ele pegava um cronômetro e começava a verificar se um trabalho era mais eficiente do que o outro. Aí, o trabalho que fosse mais eficiente, ele pedia que se continuasse. E a outra tarefa, deveria ser eliminada. E por aí vai. É só um resuminho da situação.
Então, essa questão de melhorar o tempo da produção, economizar recursos, ou seja, matéria-prima para a produção e também dinheiro, deu a esse período desse camarada aí, do Taylor, a denominação de administração científica, porque ele encarava a gestão como algo científico. Você pode estudar, você pode cronometrar, você pode identificar falhas para poder melhorar os processos e, no final das contas, você conseguiria fazer melhor, tá certo? Então, essa foi a grande... Essa não, esse foi o grande início da administração, beleza? Um pouquinho depois tem a teoria da burocracia, tem um pouco a ver com um autor muito interessante, que é o Weber. Ele é chamado o pai da burocracia. Na verdade, algumas pessoas falam que a burocracia é ruim. Não, a burocracia não é ruim. O ruim da burocracia é o seu excesso. Quando você tem demoras demasiadas para poder organizar as coisas, então ela pode se tornar algo ruim. Mas sem a burocracia, nós não estaríamos falando de algum conteúdo interessante hoje aqui. Porque o que é a burocracia, afinal? Burocracia, ela inicia com registros. Um livro é um registro. Como é que um conhecimento histórico é sabido hoje? Como é que eu sei de algo que aconteceu lá em 1900 e estrelinha, sei lá, 1900 e tarará, ou muito antes disso? Porque alguém teve a preocupação de registrar, pegar um papel, uma caneta, isso aí desde a Bíblia, aliás, desde os pergaminhos na Mesopotâmia, no Egito Antigo, sei lá, né, nessas civilizações mais antigas, pessoas que registravam as informações que passavam de um para outro. Então, esse registro é considerado a burocracia. E Weber, ele falava da importância dela. Para quê? Para registro das informações, para saber o que é que você vai ter de equipamentos, o que é que vai faltar. Na hora de tomar uma decisão, são importantes informações concretas. Então, a burocracia ela é importante para isso. O problema é a burocracia, ou seja, a burocracia burra, quando ela se torna um problema muito grande, que você tem que passar semanas aí para conseguir uma autorização de fulano para fazer algo, porque o departamento X funciona muito lento, isso aí é que atrapalha, mas a burocracia é importante, beleza? Então, o Weber, ele elaborou toda uma teoria relacionada à burocracia. Depois vem a teoria clássica. Essas quatro primeiras eu vou dar um destaque um pouco maior, eu vou falar um pouco mais sobre os nomes que são importantes, porque são os pais da administração. Se algum dia perguntarem quem são os pais ou os grandes nomes da administração, assim como se você perguntar a alguém da área da economia, quem é o pai da economia, o camarada vai falar sobre Adam Smith, Karl Marx, dentre outros. Nós da administração também temos os pais da nossa disciplina, beleza? Da nossa escola, né? Então, eu falei de Taylor, lá no começo, Weber, na burocracia. A teoria clássica, ela foi iniciada por um francês, é o Fayol. O Fayol, ele trabalhava em empresas na Europa e ele começou a verificar o seguinte, olha, é interessante nós criarmos departamentos, e esses departamentos devem ser ligados a outros havendo uma hierarquia, porque todo mundo não deve mandar, deve haver uma ordem superior que comanda outra ordem, que outra ordem deve ter uma influência sobre outro departamento, e por aí vai, para que haja um direcionamento e para que o planejamento da empresa possa ser eficaz, ou seja, chegar aos resultados. Então, essa departamentalização fez o que nós conhecemos hoje como os níveis de hierarquia da empresa. Então, você tem o setor administrativo, e do setor administrativo, você tem pequenos grupos, né, abaixo dele. Aí, por exemplo, setor financeiro, setor de vendas, setor de marketing, setor de produção. Então, você tem departamentos que atendem ao setor administrativo. Agora, imagina se todo mundo
fizesse parte financeira, parte de venda, parte de marketing, parte de produção. Então, antigamente, as empresas funcionavam dessa forma. O camarada que fazia a venda, ele era o camarada que se responsabilizava por questões relacionadas ao recebimento, à produção. Parece empresa pequena, né? Que de fato acontece. Na empresa pequena é assim. Mas imagina aí uma fábrica, vamos lá, uma fábrica, hoje em dia, as fábricas não têm nem uma ou outra que tem milhares de funcionários, mas antigamente era muito comum. Fábricas nos Estados Unidos, na Europa, fábricas de lâmpadas, de parafusos, de algumas tecnologias da época, não era anormal uma empresa ter, por exemplo, 20 mil funcionários. Hoje em dia, com a melhoria da tecnologia, isso caiu demais. Você não tem empresas tão grandes assim em um local só, mas antigamente você tinha isso. E até tem, em algumas cidades na China, você tem quarteirões que pertencem a um grupo empresarial só, e tem milhares de funcionários. Tem uma fábrica de óculos na China, que eu estava vendo um dia desse uma reportagem, eles têm mais de 30 mil funcionários. Aí imaginar aí todo mundo se responsabilizando por tudo, não dá. Aí o FILE criou a departamentalização. Então, você tem departamentos responsáveis por cada coisa e eles respondem hierarquicamente, ou seja, tem um nível de comando que vai organizar toda a cadeia administrativa, de produção, financeira e por aí vai. Beleza? Já em 1932, acho que ele era australiano, o Elton Mayo, ele fez um trabalho nos Estados Unidos, eu até falei sobre essa escola para vocês, foi na aula anterior, que é a teoria das relações humanas, onde ele fez uma experiência numa fábrica nos Estados Unidos, aquela historinha lá que eu falei para vocês, no bairro de Hawthorne, ou era a fábrica de Hawthorne, eu sei que era uma fábrica que fabricava componentes para lâmpadas, algo nesse sentido, que eles fizeram um experimento, quando aumentava a luz da fábrica, os funcionários aumentavam a produção. Aí fizeram mais um aumento da iluminação, os funcionários aumentaram mais ainda a produção. Aí, no meio da pesquisa, eles chegaram à conclusão: então, se o ambiente estiver bem iluminado, os funcionários vão produzir mais. Aí, decidiram fazer aquele teste. Vamos reduzir a iluminação a um ponto ainda inferior ao que foi feito no primeiro momento de elevação, ou seja, estava bem escuro mesmo, o ambiente de produção. O que é que se esperava? Uma queda na produção. O que foi que aconteceu? A produção novamente aumentou. Então, eles viram que não era a condição ambiental, era a condição emocional e psicológica. Eles perceberam que os funcionários indicaram: nossa, eles baixaram a luz e vão esperar que nós baixemos a produção, mas eu dependo desse emprego, quero continuar aqui, então eu vou lutar para melhorar a produção. Então, foi uma questão motivacional que fez com que aumentasse ainda mais a produção. Foi quando esse camarada, que era um sociólogo, resolveu desenvolver essa teoria que hoje nós conhecemos como a teoria das relações humanas, tá bom? Aí depois outras teorias foram evoluindo, e por que eu não vou falar exatamente de cada uma delas? Porque daí em diante foi muito uma mescla das anteriores. Pegava a da administração científica, misturava com a das relações humanas, pegava um pouquinho da clássica, da burocracia, com ênfase maior em uma ou em outra, e dava nome a uma nova escola, mas sempre se aproveitando dessas 4 iniciais, tá certo? Aí veio a estruturalista, a teoria de sistemas. Interessante, vale a pena falar aqui da de sistemas. Ela tem a ver com o corpo humano. Isso aí, eu não me lembro mais o nome, mas assim, não é relevante para questões de prova. É mais de curiosidade mesmo. Mas veio de um médico que atuava na área administrativa, que ele dizia que uma empresa funciona como um corpo humano. Então, o corpo humano, você tem um sistema nervoso, por exemplo, né? Onde tem o cérebro, um usuário aqui pedindo para entrar, onde tem o cérebro dando comando que leva as informações através da medula óssea, dos nervos, para o corpo todo, e isso faz com que haja o movimento, batidas cardíacas, respiração, tudo mais. Então, há um centro de controle
que, no caso, o cérebro, que manda as informações para o resto do corpo e ele funciona em harmonia. E ele dizia que uma instituição, seja um governo, seja uma empresa, seja uma família, também funciona como um sistema. Então, a partir daí é muito comum ouvir, dentro da área de gestão, questões relacionadas a sistemas, tá bom? A abordagem sociotécnica, ela pega um pouquinho das relações humanas, ou seja, vê a importância do comportamento das pessoas em sociedade. Então, a cultura, ela é importante, mas também as questões de domínio tecnológico e técnico também são. Então, unindo essas duas, você tem um avanço da gestão. Teoria neoclássica, ela tenta trazer um pouquinho da administração científica e um peso maior da teoria clássica. Então, você vê os processos sendo melhorados, a departamentalização ganhando outros contornos e por aí vai. Teoria comportamental, que é uma retomada das relações humanas, é o foco nas pessoas. Então, bom atendimento passa a ser mais valorizado, o treinamento dos trabalhadores passa a ser mais valorizado, aí você vê aí já o início da criação de departamento de pessoas nas empresas. Então, agora, olha, eu tenho um departamento só para cuidar de recrutamento, seleção, treinamento de pessoas. É a partir de momentos como esses, como esse aí, que isso acontece. Desenvolvimento organizacional, vai mesclar outras aí. Teoria da contingência é algo mais relacionado às respostas para situações distintas. Então, se você tem uma grande empresa, isso aí foi uma evolução que veio sobretudo das multinacionais. Imagina aí uma empresa como a Ford, a fabricante de carros. Você tinha uma legislação trabalhista, um nível de desenvolvimento econômico, dentre outros fatores, na matriz da empresa nos Estados Unidos, que era completamente diferente da filial aqui no Brasil. Então, você vai gerenciar do mesmo jeito que você gerencia nos Estados Unidos aqui no Brasil? Não. Então, tem até um professor que ele dizia o seguinte, olha, lá nos Estados Unidos você vai trabalhar para lucrar, você quer ganhar dinheiro. Aqui no Brasil, obviamente, você quer, mas qual é o meio para isso? É você ter contatos com governos, é ter amigos políticos, então tem que ter uma concentração maior nesse meio caminho aí, para poder fazer com que a empresa tenha benefícios e possa crescer. Já se você for para um país europeu, você não vai fazer uma amizade com políticos. Isso vai ser considerado antiético. Então, o foco da gestão é outra, tá bom? Então, a abordagem da contingência fala sobre isso. Contingência no sentido de adaptação, ou seja, se adapta de acordo com a realidade de cada ambiente. E tem as novas abordagens, agora são várias. Talvez a professora comece a falar na próxima aula, não vou citar aqui, mas a administração por objetivos, que Nailson falou, é uma delas, dentre várias outras. Aí, professor, por que não tem uma nomenclatura fixa? Porque, geralmente, para você ter algo considerado como uma era, ou seja, uma era no sentido de, formou-se agora a nova escola. É o quê? Escola comportamental, escola clássica, isso e tal. Geralmente é 30 anos depois que se fala. A história é contada depois que se passa algo, né? Então, a gente está esperando passar mais tempo para indicar quais são as características desse momento, tá bom? Mas, se nós pudermos dar fazer uma análise, se eu puder dar uma opinião a respeito, eu acho que vai ter muito a ver com globalização e desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, a nova era que estamos vivendo, e que só vai se aprofundar. Tem uma era que está nascendo agora, né, que não necessariamente é uma escola da administração, mas é algo interessante, que é a questão da tecnologia 4.0. Então, ela vai revolucionar a forma de gerenciar as empresas, de produzir também. Então, é algo que nós teremos que esperar para ver como é que vai se desenrolar. Muito bem. Dado esse pontapé aqui, nós podemos falar agora das ferramentas do planejamento estratégico. Pessoal, eu vou começar a trabalhar assim daqui para frente.
Os 3 primeiros anos, eles são extremamente teóricos. Não é que nós não tenhamos, daqui para frente, algum nível de teoria. Mas o que é que eu pretendo fazer com essa teoria? É pegar um conteúdo e tentar trazer uma questão prática daquele conteúdo. Tá bom? Aí nós vamos começar essa discussão hoje e eu vou propor uma ação para vocês, para que na próxima aula vocês possam contribuir também. Mas antes de passar essa tarefa, eu vou explicar os componentes dessa tarefa. A professora está falando sobre modelos de gestão e nós vimos aí diversas escolas da administração. Ela falou de algumas ferramentas dessas, aliás, e eu quero que vocês façam um trabalho com foco nisso que eu vou falar agora, que eu vou começar a mostrar aqui. Tá bom? Então, concentração agora, eu até vou tirar a minha imagem aqui, para a gente ver só o conteúdo. Eu acho que some minha imagem, né? Para a gente ficar só com a tela. Espera aí, tem alguém falando aqui. Vamos lá. Ferramentas do planejamento. O que é que nós iremos trabalhar? Planejamento estratégico. Eu vou propor que vocês façam da empresa de vocês, ou que vocês trabalham, ou que vocês são gestores, líderes de alguma forma, ou que vocês gostariam de trabalhar no ramo, beleza? Vocês podem pensar, eu quero montar uma empresa. E se eu fosse montá-la, como é que ela seria? Tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Então, esse planejamento estratégico vai ter alguns passos, e eu vou mostrar que vocês vão ter que repetir. Vocês vão ter que considerar a questão do ciclo PDCA, que é uma ferramenta da administração, uma ferramenta de gestão, que para o pessoal que é de contábeis aí, é super importante se vocês conseguirem utilizar isso aí no trabalho de vocês, na vida de vocês, vai ser super importante. Vocês vão conseguir planejar e organizar melhor as suas ações. O brainstorm, que a gente já discutiu em outros momentos, que é relacionado a aquela tempestade de ideias, tá certo? Só estão me chamando aqui no grupo, aliás, no privado, um aluno, deixa eu só resolver uma questão aqui, só um segundo. Eita, pessoal, vocês não estão vendo a tela, né? Igor está dizendo aqui que estava em branco a tela. Olha, quando tiver um problema, mas ele disse que voltou. Quando tiver um problema desse, vocês podem interferir, tá bom? Liguem aí o microfone. Só um detalhe, eu coloquei brainstorming, não é com N não, tá bom? É com M. Esse N-I aí tá errado, é brainstorming. Mas depois eu corrijo antes de mandar para vocês. Que é a tempestade de ideias, o benchmarking, que a professora falou hoje, que tem a ver com copiar processos e métodos que vocês achem interessantes. Então, imagina aí um camarada que tem um restaurante. Aí ele acha que ele poderia fazer melhor, tem gente que tá tendo sucesso e ele não consegue. O benchmarking diz que você pode fazer um estudo para verificar como é que o outro camarada, como é que a outra empresa está se saindo bem, para você copiar o que for possível. Beleza? Existe isso na administração. É uma espécie de espionagem mesmo. Mas assim, vamos lá, tem que utilizar a ética também, né? Mas eu falei até o exemplo de restaurante, eu estou vendo a Abel aqui, a Abel está assistindo a aula. Vamos usar a Abel como exemplo aqui. A Abel tem um restaurante em Taquaritinga e ele quer inovar, ele quer fazer coisas diferentes para poder crescer. Então, ele tem que analisar que ele tem uma concorrência, ele pode ver um exemplo, a Abel tem que andar, a Abel tem que ir em Caruaru, a Abel tem que ir em Recife de vez em quando, ele tem que frequentar outros restaurantes para ver o que é que eles estão fazendo de inovação, de melhorias, para copiar uma coisa ou outra e tentar implementar no restaurante dele. Não só no que diz respeito a cardápio, eu quero evoluir, eu quero fazer um cardápio mais moderno, eu quero ver o que estão fazendo lá fora, que me permita economizar recursos, fazer o alimento mais rápido, que esteja na moda, que seja delicioso também, que vai agradar os meus clientes. Então, eu tenho que andar, tenho que bater perna
para conhecer o que está acontecendo no mundo aí, no mundo gastronômico, no atendimento, na decoração do ambiente também, para eu me adequar e trazer a inovação para a minha região. Pode não ser uma inovação a nível nacional ou regional, mas para a minha cidade pode ser. Então, isso aí é benchmarking, tá bom? Do mesmo modo, pode acontecer para uma indústria de confecções, para um escritório de contabilidade. O camarada aprende aqui em Santa Cruz, vê vários escritórios de contabilidade e imagina que você tem que repetir aquele processo ali. Mas se você sair, você der um pulinho, sei lá, numa Recife da vida, numa capital, ver como é que os escritórios funcionam lá, vai ter gente que é ruim. Tem também, não é porque está em capital que é melhor, não. Mas você procura um bom exemplo, vê o que é que eles estão fazendo de melhor, o que é que você pode copiar e trazer essa inovação para aqui para você crescer, tá bom? Tem uma ferramenta que vocês devem ter ouvido pouco, eu acho que o pessoal de contabilidade jamais deve, possivelmente jamais ouviu, que é o diagrama de Ishikawa. É uma ferramenta bem interessante. Ela também é chamada de diagrama de causa e efeito, ou de espinha de peixe. E vocês vão entender depois. É porque ela tem uma imagem que parece uma espinha de peixe, tá bom? Mas, afinal de contas, o que é essa ferramenta aí? Essa ferramenta, ela tenta traduzir em respostas questões que são problemas da empresa. Então, eu tenho uma série de problemas, eu vou analisá-los para poder resolver de um modo eficiente, tá bom? E, por último, 5W2Hs, que eu vou explicar melhor depois, que é um plano de ação. Visto que há um problema, eu já pensei como resolver, agora eu vou criar um plano de ação para ver quando é que eu vou começar, quem vai fazer, quando vai fazer, quanto vai custar e por aí vai. Ok? O trabalho que eu vou passar para vocês vai se basear nessa estrutura aí. Então, olha, vocês vão sair dessa aula aqui praticando a administração. Eu quero que vocês vejam na empresa de vocês e vocês vão ter que criar um planejamento estratégico. Eu vou colocar o básico do básico do básico do planejamento estratégico, tá bom? Não é coisa muito sofisticada, não. Até porque o nosso tempo é complicado, né? Eu sei que vocês estão trabalhando na pandemia aí, mesmo assim está todo mundo na luta, não é? Eu espero que todo mundo bem, mas como eu vou passar várias tarefas, eu não vou me aprofundar tanto em nenhum dos assuntos, não. Vocês vão considerar o ciclo PDCA, o brainstorming, o benchmark, o diagrama de Chicago e o 5W2Hs. Vamos agora para a parte prática, o que é que vocês vão ter que fazer. Aliás, prática não, ainda teórica, mas já dando a dica do que terão que fazer. A Abel mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Ó, a Abel está dizendo que já faz isso aí. Ele procura sair de vez em quando para ver novidades, para poder implementar no negócio dele. Muito bem, Abel. Isso é super importante. Agora, você não pode ir eventualmente, não. O que eu quero dizer aqui é você tem que ir como estratégia. Você tem que fazer uma pesquisa. Vamos lá, em Caruaru, Gravatá, que tem um turismo muito forte, João Pessoa ou Recife, eu vou não necessariamente a passeio, eu vou a negócio. Quem é que está inovando? Quem é que está fazendo diferente, chamando a atenção? Um cardápio que é relativamente barato, sofisticado e que vai atrair a clientela. Então, eu vou marcar um dia, você não vai marcar dizendo assim, ó, restaurante, eu vou até aí para copiar vocês. Não, você vai como consumidor e tenta utilizar tudo que tem naquele lugar. Vê como é que está o atendimento, vê o cardápio, tira uma foto, vai dizer lá os ingredientes, uma coisa ou outra, então é importante que copie de forma estratégica mesmo para começar a implementar. Mas é legal. Porque uma coisa é você ir, achei legal. Não, outra é você ir e notar tudo e planejar fazer aquilo, tá bom? Planejamento estratégico, relembrando o conceito. O planejamento estratégico, eu posso utilizar a sigla PE também. Quando vê PE, você já sabe o que é, planejamento estratégico. É uma técnica de organização que procura definir qual a melhor maneira, estratégia, de se atingir um objetivo. O que é que eu tenho no planejamento estratégico? Eu tenho esses pontos aí, olha, que são os principais. Esses 3 primeiros aí são os principais.
Missão e negócio. A que a empresa se propõe? É uma empresa de quê? Por exemplo, cadê? Marisabel ainda está aí? Eu não vi ela aqui nos nomes, mas eu acho que tá lá embaixo, parece. Sei lá, mas vamos lá. Ela trabalha na área ela trabalha em farmácia. Ela pode mudar o conceito do trabalho dela e dizer, não, eu trabalho com saúde. Eu quero vender melhoria da qualidade de vida das pessoas que vão em busca disso ao irem até o meu ambiente de trabalho. Então, pensando nisso, querendo vender saúde, o que é que eu posso fazer para melhor atender os meus clientes? Então, geralmente, são pessoas que vão ter problemas diversos. Então, como é que deve ser o atendimento? O atendimento só deve ser rápido, o atendimento deve ser com algum tipo de conselho, deve ser com... Não sei, eu estou falando aqui o que vem à cabeça, mas tem que ser bem pensado o que é que você vai fazer a respeito disso, tá bom? Depois eu posso dar mais dicas, mas é só para a gente iniciar um debate aqui. E eu trouxe um exemplo desse planejamento estratégico de uma empresa bem conhecida de vocês. Análise ambiental, que é você conhecer o que está à sua volta, quem são os concorrentes, quais são os diferenciais desses concorrentes. Eles têm um bom relacionamento com o cliente. O cliente já é fiel a ele. Por mais que eu faça algo muito bom, talvez o cliente não venha. Então, a estratégia tem que ser outra. E por aí vai. Eu quero tipo, o pessoal da área de contabilidade. Geralmente, quando o pessoal se forma, começa lá embaixo, né? Eu vou começar a abrir no MEI, microempreendedores individuais. Vou cobrar 50 conto do camarada aí, ele vai me pagar de vez em quando, mas eu vou me aperfeiçoando, eu vou aprendendo e depois eu vou crescer e vou me tornar um contador de sucesso. Mas eu posso ter outra estratégia. Já que as empresas maiores já têm bons profissionais da área, bons escritórios aqui, então as novas empresas podem me procurar. Então, o que é que eu posso fazer para que isso ocorra? Eu só vou conseguir elaborar isso se eu souber o que está acontecendo no mercado. Quem são os grandes nomes, o que eles estão fazendo, quem são as empresas entrantes. Você começa a procurar quem é que está entrando aí no mundo dos negócios e está precisando de um profissional da área, beleza? Então, tem que estar atento mesmo. Então, a análise ambiental, dentre outras questões, é essa. É estar atento a mudanças de lei, que muda muito. Então, o pessoal da área de contabilidade, uma hora está fazendo uma análise de um jeito, depois vai ter que fazer de outro jeito, em função de mudanças na lei. E a visão estratégica. A visão estratégica, ela diz respeito a onde você quer estar no longo prazo. Então, eu começo o negócio agora, ou vamos lá, voltando aqui para a Abel. A Abel está numa situação específica hoje e ele faz um planejamento de melhoria. A visão estratégica vai dizer onde ele quer estar, por exemplo, daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, eu quero estar com um ambiente decorado de tal forma, eu quero estar atendendo tantas pessoas, eu quero estar assim, assado e por aí vai. A visão estratégica diz respeito a isso. Como é que eu quero estar no futuro? No final das contas, faço as minhas ações estratégicas, ou seja, o plano de ação. Traduzindo, é o caminho para você chegar àquilo que você planejou. Então, eu vou pedir que vocês façam isso aí. Podem notar. Então, primeira etapa da tarefa: elaborar a missão da empresa, a que ela se dedica. A análise ambiental, você vai analisar, sobretudo, as questões relacionadas à concorrência no seu trabalho, na sua empresa. A visão estratégica, que é onde você quer estar daqui a 5 anos, no mínimo daqui a 5 anos. E as ações estratégicas, que nesse caso aí é o plano de ação, a gente vai fazer no 5W2Hs, então eu não vou me ater muito mais a esse ponto aqui, não. Se não deu tempo notar aí, vocês notam depois que eu vou passar para o grupo isso, tá bom? Eu coloco lá no grupo do WhatsApp. Beleza, olha, essa empresa aí todo mundo conhece, não é? Vamos lá. Tem alguém aqui que não conhece a Coca-Cola? Duvido. Qualquer lugar do mundo, da China à Argentina,
ao, aos índios da Amazônia, em alguns locais lá, provavelmente eles sabem o que é a Coca-Cola. E por que todo mundo conhece quem é a Coca-Cola? Olha qual é a missão da Coca-Cola. Então, aí, olha, eu trouxe para vocês. Isso aí está na página deles. Eles dizem que a missão de vida deles é isso, enquanto empresa. Então, é missão, visão, valores Coca-Cola Company. Olha o nome lá, missão, primeira missão, refrescar o mundo. Você poderia pensar, ué, não é vender bebida não para o mundo, não é refrescar. Então, eles têm toda uma estratégia que leva em consideração. A Coca-Cola, pessoal, vende água, a Coca-Cola vende o refrigerante que todos nós conhecemos, mas eu não sei se vocês sabem, mas a Fanta, que é bem conhecida aqui no Brasil, é da Coca-Cola, a Sprite é da Coca-Cola. O que você pensar aí de produtos gelados, você encontra, tem chá também, tem muita coisa. É tudo da Coca-Cola, porque a missão deles é gerar esse valor para a população, é vender produtos que refresquem e matem o desejo de consumir algo gostoso. Então, eles ficam planejando lá, tem uma equipe só para planejar isso. Como fazer com que as pessoas matem o seu desejo de bebida, tá certo? Segundo, inspirar momentos de otimismo e confiança. Como é que eles fazem isso? Uma campanha publicitária muito forte. É uma das empresas que mais investem em publicidade e propaganda em todo o mundo, sobretudo numa época, né? Quem aqui não já viu algum comercial emocionante da Coca-Cola no final de ano? Eles trazem papel. Para vocês terem ideia, porque o Papai Noel é um senhorzinho com boné vermelho e roupa vermelha? É a cultura Coca-Cola. Eles que implementaram esse Papai Noel em todo mundo. O Papai Noel, ele é tão famoso e é vermelhinho a roupa dele, porque a Coca-Cola quis assim e espalhou no mundo. Então, na época de Natal, vai chegando aí uns 30 dias para o Natal, a Coca-Cola inunda as propagandas das TVs no mundo e passa uma mensagem de esperança, de renovação, de motivação para as pessoas. Pode ver que sempre é uma historinha bonitinha. E geralmente é em horas estratégicas, você não vem toda hora. É antes de você almoçar, é antes de você jantar, é antes de você sair para ir para a rua, para uma balada, para uma festa, para um aniversário. Eles têm tudo isso mapeado. As pessoas vão ver a televisão em tais horas e depois que elas vêm, elas vão se alimentar. Ou vão para uma festa, ou vão jantar, almoçar. Eles estudam milimetricamente o horário que eles devem colocar o comercial Coca-Cola no dia. Pode ver que eles intensificam muito mesmo os comerciais no final de semana, que é o momento que a família está reunida e eles fazem esse apelo. É família reunida, são amigos reunidos e tem que estar uma Coca-Cola presente. Você vai se refrescar, você vai matar um desejo de sabor e vai confraternizar com as pessoas. Nós consumimos não, porque eu gosto, não é só porque eu gosto, é porque há uma estratégia de comunicação tão forte que aquilo se torna algo interessante para a gente. Então, a Coca-Cola é mestre em cumprir o que eles prometem. Então, a missão da empresa é essa e eles fazem de tudo para cumprir essa missão. E no final aí, olha, criar valores e marcar a diferença. Será que eles fazem isso? Quando você vai comprar uma Coca-Cola da Skin, ou você vai comprar uma Coca-Cola de qualquer outra, o que é que vem acompanhado? Coca-Cola, o nome. Ninguém fala, eu vou comprar uma cola da Skin, que seria o nome do refrigerante. Alguém fala isso? Vamos comprar um refrigerante. Pessoal, vamos fazer aqui uma confraternização. Vamos comprar um refrigerante de cola de qualquer outra marca? Não. É no mínimo você diz, vamos comprar uma Coca. Coca é só da Coca-Cola, tá certo? Essa marca aí é registrada. Então, eles criam valor. E outra coisa, se você quer tirar uma selfie de uma festa que você está, uma mesa bonita, se você vê lá duas skins de um lado e duas Coca-Colas do outro, você vai tirar a selfie onde?
Hein, Juliette? Responde aí. Tu vai tirar foto onde? Da mesa A lá, Coca-Cola, claro. onde tem Coca-Cola, porque valoriza. Olha, o camarada da festa gastou. É uma festa importante e eu estou aqui para consumir esse produto. Beleza? Então, essa é a missão de vida da empresa Coca-Cola. Eles vão jogar na cabeça de você isso, que é O importante interessante é que que eles vendiam apenas, comercializavam apenas 9 copos de Coca quando eles começaram. Essa era um historinha da xarope, Coca. era um danado de um xarope, e hoje É, é que foi uma por um revolução. farmacêutico e tal. Muito bem. Mas olha, tá vendo que eles têm uma missão. Então, o que eu quero que vocês façam é isso. Aí a Abel vai pensar e a empresa dele. Qual é a minha missão? É só vender comida? Não, você tem que pensar algo a mais. Não, eu tenho que ter um atendimento que marque as pessoas. Nossa, olha que responsabilidade. Eu quero atender de modo a marcar profundamente as pessoas, que elas saiam de lá satisfeitos, que elas sintam um odor legal, um cheiro legal no ambiente, que lembre elas que é um ambiente bom. Eu tenho que ter uma decoração moderna, ou uma decoração mais arcaica, que seja, assim, no sentido de aqueles móveis mais rústicos, não sei, mas que seja interessante para aquele camarada que está naquele ambiente. Então, se você colocar isso como missão, depois você vai ter que estudar como atender aquilo que você colocou, tá certo? A missão serve para isso, pessoal. Ó, se você chegar em alguns locais, você vai ver lá, missão da empresa, valores da empresa, visão da empresa, mas é só uma plaquinha que está na porta lá de entrada ou na parede que não serve de nada. Você vê que são empresas que não têm responsabilidade com o cliente de fato. Então, se você tem uma missão, você vai se concentrar em atender aquela missão. Vai ser o foco daqui para frente, do seu planejamento, como cumprir aquilo. Então, vocês coloquem no mínimo três questões relacionadas à missão da empresa que vocês querem ou criar, ou que já existe, ou no trabalho que você está exercendo atualmente, beleza? Valores, quais são os valores da Coca-Cola? Eles colocam lá, olha, liderança, colaboração, integridade, paixão, diversidade, qualidade. Por isso que a Coca-Cola, por exemplo, a questão de diversidade, eles se envolvem muito com questões relacionadas a direitos humanos, direitos de minorias, comerciais, sempre focando algo relacionado a isso em todo mundo. Então, está dentro dos valores que eles colocam como importante da empresa. Então, eles planejam, tudo que eles planejam, colocam isso aí na frente também, tá bom? Se você quiser colocar, minha empresa é mais conservadora, beleza, que seja. O que importa é você ver isso aí vai ter um valor para os seus colaboradores e vai ter um valor para os seus clientes, então coloca lá, tá certo? Continuando. Visão. Olha a visão da Coca-Cola. Ser um bom local para trabalhar, em que as pessoas se sintam inspiradas para dar o melhor de si todos os dias. Olha que responsabilidade. E você ter que cumprir isso daí é complicado. É importante você saber o que você vai colocar, porque você tem que cumprir, tá certo? Bebidas, no que diz respeito às bebidas. Oferecer uma variedade, uma variada carteira de produtos de qualidade que se antecipem e que satisfaçam os desejos e necessidades dos consumidores. Olha que interessante, eles colocaram desejos e necessidades sobre bebida. Vamos aí, vamos imaginar. Do que é que nós necessitamos? De água. Mas nós desejamos matar a sede com algo que, além de água, tenha um sabor. Então, eles se especializaram em criar alternativas para oferecer aos clientes algo que seja delicioso e mate a sede, e refresque. Estava lá na missão deles e eles colocaram aqui também. Os parceiros da Coca-Cola. A Coca-Cola, pessoal, tem um objetivo de estar em todas as mesas de famílias e restaurantes e bares de todo mundo. É um objetivo deles.
Para isso, eles têm que contar com parceiros que ajudem eles na hora da distribuição, do atendimento, e por aí vai. Olha a intenção deles. Quanto aos parceiros, desenvolver uma rede de trabalho para criar um valor comum e duradouro. Então, é um relacionamento forte com aqueles que trabalham com eles, aquelas distribuidoras, por exemplo, as fábricas também. Olha o que eles colocaram na visão deles sobre o planeta. Ser um cidadão, enquanto empresa, né? Ser um cidadão responsável que marque a diferença ao ajudar a construir e apoiar comunidades sustentáveis. Por isso que eles têm projetos sociais diversos também. Benefício, maximizar, ou seja, aumentar o rendimento para os acionistas, tendo em consideração as responsabilidades gerais da companhia. Ou seja, a empresa também tem que gerar lucro, e é uma empresa que consegue gerar um grande lucro, já aí há praticamente 100 anos. Produtividade, ser uma organização eficaz e dinâmica. Então, olha, para não precisar comentar aqui, eu vou já adiantar, porque eu já vi que já é 9h30, né? Então, bem interessante, né? O ciclo PDCA, deixa eu ler isso aqui, olha. Ele foi idealizado por Sheward, é um professor da Universidade de Harvard, isso aí faz muitos anos, que mais tarde foi aplicado pelo William Deming em conceitos de qualidade em trabalhos no Japão. Eu vou contar um pouquinho da história, mas deixa eu ir para o próximo parágrafo. Nasceu no escopo da tecnologia TQC, que é Total Quality Control, como uma ferramenta que melhor representava o ciclo de gerenciamento de atividades, processos ou sistemas. Tirando essa parte mais teórica, prestem atenção que eu vou falar aqui. Olha quem foi esse camarada aí, William Deming. Tá vendo essa imagem aqui? Isso aqui é o Japão em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. Isso aí era uma cidade no Japão. E essa daí não é a cidade da bomba atômica, não, viu? Eles foram o país mais bombardeado na Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas falam da guerra lá na Alemanha contra o Hitler, né? Só que o Japão, ele entrou em um confronto direto com os Estados Unidos, que já era uma potência muito grande na época. Eles provocaram os americanos com um atentado lá no porto, aliás, na ilha, lá no Havaí, né, em Pearl Harbor, eu me esqueci agora, um centro de defesa dos Estados Unidos. Isso aí provocou muito os Estados Unidos. E a guerra dos Estados Unidos nunca foi contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, era contra o Japão. O que eles fizeram de esforços de guerra, de produção de armas, era para destruir o Japão. E eles cumpriram essa meta. Olha a imagem dessa cidade no Japão. Eles dizimaram praticamente o país todo. Tudo que você... Isso é uma imagem aérea de uma cidade japonesa depois de ataques. Eles jogavam bombas incendiárias, que quando caíam, além de explodir, eles causavam incêndios para destruir a cidade todinha. Então, eles destruíram mesmo o país. E quem foi o William Deming? Depois que isso aconteceu, os Estados Unidos praticamente assumiu a gestão no Japão. E eles mandaram esse camarada aí, que era um especial, se eu não estou enganado, ele era até um engenheiro, mas que tinha uma especialização na área de controle de qualidade, para revolucionar o Japão. Foi esse camarada que começou a levar métodos de organização, de produção, para reerguer as cidades, para melhorar a produção industrial do Japão. Ele revolucionou o governo japonês, tá certo? Para poder tornar o país grande de novo. Porque vocês sabem, né? Vocês lembram que depois da Segunda Guerra Mundial veio a chamada Guerra Fria, que era uma guerra que não foi uma guerra com armas em si, mas era uma guerra sobre influência política, econômica e, em alguns casos, militar também, com a antiga União Soviética, que era liderada pela Rússia. E o Japão era um país que ficava do lado da Rússia. Então, os Estados Unidos, mesmo tendo destruído o Japão, eles viram que, depois da guerra, era importante reconstruir
e fazer com que os japoneses ficassem do lado dos Estados Unidos para poder vencer essa nova Guerra Fria, essa nova guerra que eles estavam travando com a União Soviética. Então, o que nós temos de modernidade hoje no Japão, deve-se também um pouco aos Estados Unidos, tá certo? E esse camarada, o William Deming, ele revolucionou a forma de gerenciar lá no Japão. E um dos componentes, uma das ferramentas que ele utilizou foi essa daí, o ciclo PDCA. O que é que envolve o ciclo PDCA, pessoal? É você fazer um planejamento de ações. Depois que você planeja, você tem que ter a direção para fazer a coisa acontecer. Enquanto a coisa está acontecendo, você tem que controlar, ou seja, verificar se o que você planejou está sendo executado. E se você vê que não está, você tem que agir em cima, ou seja, corrigir. E isso aí era uma lei lá, eles tinham que fazer tudo que fosse planejado. Olha, vamos fazer agora um veículo para a empresa tal, um produto tal aqui no Japão. A empresa tem que se concentrar em fazer isso. Vamos planejar? Vamos. Então, agora começou a execução do planejamento. E lá, todo o corpo gerencial observando. Quando verificavam erros, vamos agir para corrigir. Nada mais, nada menos, temos hoje o Japão como um dos países que produz uma das melhores qualidades do mundo em tudo que você possa imaginar, sobretudo no que diz respeito a tecnologias. Eles são feras em produções de celulares, componentes tecnológicos diversos, robótica, satélites e por aí vai. Deve-se muito a essa ideia de planejar, tá bom? Planejar e cumprir, né? A gente aqui no Brasil finge que planeja, executa de qualquer jeito, finge que controla, mas não controla, pensar em um palavrão, coisa nenhuma, e quando vai agir, geralmente é agir para piorar. Não é verdade? Isso acontece muito. Lá no Japão não é assim, tá bom? Tem diversas aplicações, eu vou deixar para vocês lerem aí, senão a gente vai passar tempo demais. Eu já quero avançar. O próprio PDCA tem o seu destrinchamento, que é identificação de problema, observação, análise, plano de ação, execução das etapas, verificação, adequação, evolução, tá bom? Para não levar vocês até tarde da noite aqui, eu vou pulando e vou deixar sob responsabilidade de vocês para lerem depois. E qualquer dúvida pode me perguntar. Então, olha, isso aí é um ciclo mais moderno e mais completo do PDCA. Só para lembrar, por que tem esse nome PDCA? Porque tem a ver com as iniciais dessa ferramenta em inglês, tá certo? Que é o P de plan, planejar, PD é o do, o D, que é fazer em inglês, o C, que é check, que é checar ou verificar, tá certo? E o A, que é act, que é agir, ou ter ação, tá bom? Então, olha, vejam esse diagrama aí, esse círculozinho. Começa lá com o ponto 1, que é identificar o problema, ou se não é identificar o problema, é o pontapé inicial para a gente começar um projeto, tá bom? Observação, você tem que observar tudo. Então, olha, se eu vou fazer um negócio, eu vou criar um negócio ou vou fabricar um produto diferente na minha empresa. O que é a observação? É verificar, esse produto já existe na concorrência, se eu fizer agora e não existe na concorrência, é fácil do concorrente imitar. Como é que está o mercado? Se eu tiver uma grande demanda, eu vou ter matéria-prima para produzir de forma satisfatória, para atender bem o meu cliente. Eu vou ter profissionais para trabalharem para produzir bem aquilo dali, eu vou conseguir atender bem, eu vou ter o material para fazer aquilo, isso é uma observação. Consequentemente, também não deixa de ser uma análise. Feito tudo isso, você faz um plano de ação. Então, está feita aí a parte de planejamento do PDCA, a parte do P. Aí vamos para a execução, que é botar a mão na massa. Depois você vai para a verificação, que é para ver se o que foi planejado aconteceu.
A adequação, que é para flexibilizar, olha, se nós fizéssemos isso aqui, poderia melhorar ainda mais. Então, é uma adequação. E evolui. Então, isso aí é algo que tem que ser feito periodicamente. Se você puder fazer a cada 2 meses um replanejamento das coisas, uma reverificação para ir melhorando, você acha que está bom, beleza, pode melhorar, então procurar melhorar. Adiante um. Isso aqui é só mais uma parte conceitual, eu vou pular. Brainstorm, isso aqui é super importante que vocês aprendam. O brainstorm, que é também a chamada tempestade cerebral ou tempestade de ideias, é quando você quer fazer o planejamento. Então você senta, bota um papel na sua frente, pega uma caneta, você analisou todo o cenário concorrencial que você quer fazer, é a hora de você colocar no papel de forma até desorganizada. Eu quero ter ideia, vai jogando lá no papel. Às vezes a ideia não é nem tão evoluída, não, às vezes parece a maior besteira do mundo, mas não descarte. E geralmente é uma técnica que você utiliza com outras pessoas colaborando também. Então você pega toda a sua equipe e todo mundo vai ter a oportunidade de dar uma ideia, às vezes até uma ideia ridícula no momento, mas você deixa e coloca no papel. Depois estuda uma por uma e adota as que forem melhores. Tá bom? Então, no processo criativo, você tem que fazer o brainstorm, que é a tempestade de ideias. Jogar no papel as ideias que você quer para inovar, para melhorar, para atender melhor, para ter melhores fornecedores, para agilizar o processo de produção, para melhorar o espaço que você está trabalhando, economizar tempo, economizar material, economizar energia, ter as melhores pessoas, treinar, ou seja, tudo que você quiser fazer para evoluir, se a empresa destaque, você tem que fazer uma tempestade de ideias para ter aquilo dali como uma ferramenta que você pode fazer. Beleza? Então, olha, aí é só uma imagem, vamos supor, tá vendo que é uma imagem bem bagunçada, você pegou um papel, colocou lá, todo mundo foi dando as ideias, colocou em um papelzinho aí, ó, você vai pregando para ver o que é viável, o que tem que ser descartado, ou que no momento não é viável, mas no futuro pode ser. Benchmarking é visto como um processo positivo e através do qual uma empresa examina como outra realiza uma função específica a fim de melhorar a forma como realiza a mesma ou uma função semelhante. É aquela história que eu contei. É você ver experiências fora que podem ajudar vocês aqui. Eu não falei do benchmarking, que é colocar ideias no papel, sentadinho lá, né, com a equipe. Aliás, o brainstorming, né? O benchmarking é você sair do seu conforto, da sua empresa, do seu trabalho e visitar ou pesquisar. Pode pesquisar no Google, pode pesquisar no YouTube. Quem faz a mesma coisa que eu, mas faz melhor. Então, você trabalha em restaurantes. Vamos lá. O que há de mais moderno hoje no mundo da culinária? De forma eficaz, de forma barata, de forma organizada, que vai trazer a admiração das pessoas. Você tem que bater perna, tem que teclar no computador, tem que ir atrás de melhoria, tem que ser uma missão de vida que você é fixado naquilo dali e você não vai descansar enquanto você não achar. Então, você acha quem faz melhor do que você vai lá atrás para poder imitar de alguma forma aquilo dali. Tá certo? Então, esse é o benchmarking. Traga novas ideias para a sua empresa. O ideal é ser original, é você ter a ideia que ninguém teve. Mas o benchmarking permite que você utilize as ideias de fora para crescer também. Mas o professor, isso aí será que é ético? Isso aí é o segredo de muitos países para crescer. Por exemplo, a China. A China e a Coreia do Sul hoje, aquelas histórias que eu estou contando aqui do Japão é um pouquinho mais antigo. O Japão é muito, 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 muito admirado, principalmente pelo que eles fizeram nos anos 70, 80 e 90. Mas nos últimos 15, 20 anos, os destaques de verdade são China e Coreia do Sul, que revolucionaram seus países
com melhorias incríveis. E como é que eles fizeram? Benchmark, meu amigo. Sabe o que a China fez? A China pegou milhares de estudantes e mandou para os Estados Unidos, mandou para vários países na Europa, inclusive para o Brasil. Eles fizeram isso também. Pessoas para estudar o que é que os outros países faziam de melhor, o que é que as empresas faziam de melhor. Lá eles criavam laboratórios de engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Ah, esse celular da Apple aqui é muito interessante. Celular inteligente, né? Um smartphone. Por que eu não faço um também? Então, eu desmancho ele, abro o bicho todinho, verifico o que tem nos componentes e vou começar a produzir aquilo. E vou investir pesadamente para poder fazer aquilo. E hoje você tem empresas chinesas e sul-coreanas que são destaques. Por exemplo, a Samsung. A Samsung é da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país pequenininho, mas tem a LG, tem a Samsung. Se eu não estou enganado, é a Hyundai, que é de lá também, que é uma empresa de veículos. São empresas incríveis, são novas empresas que estão crescendo demais e começaram imitando os outros. E hoje são das empresas mais ricas e bem-sucedidas em todo o mundo. Porque você não pode imitar os outros. Se você tiver preconceito com isso, você jamais será um Samsung da vida. Beleza? Então, benchmark é importante. Que a Samsung, ela imitou o celular da Apple, que Steve Jobs inventou, tá bom? Inclusive, talvez tenha até superado a Apple hoje. A Apple. Provavelmente a Samsung até já tenha superado. Faz vários modelos, lança todo instante, você vê lançamento da Samsung, vende. Vende mesmo, vende mais do que a Apple. A Samsung hoje é líder de vendas no mundo em smartphones, esses celulares que parecem computadores que nós temos hoje em dia. Tá bom? Começou como? Imitando. O diagrama de Ishikawa, eu vou querer que vocês usem, ele é esse bicho aqui, ó. Deixa eu voltar. Outro exemplo de ferramenta do planejamento serve para identificar, explorar e mapear fatores que afetam o problema, onde se separa as causas dos efeitos, identificando assim as várias causas que originam o problema. Quando você quer fazer a resolução de um problema, você não pode partir do zero. Você tem que identificar o que são causas e efeitos. É aquela velha história. Estou com febre. O corpo faz você ter febre do nada? Não. A febre é um efeito, é um sintoma. Mas tem uma causa. A causa é uma infecção, é algum problema que você está tendo. E, às vezes, a gente fica batendo cabeça numa empresa porque a gente só está tentando enxugar gelo, porque a gente só fica batendo no quê? Nos efeitos, nas consequências, nos resultados ruins. Mas e a causa do resultado ruim? Qual é? Então, o diagrama de Ishikawa, ele traz isso. E ele tem um esquema mostrando como é que você chega à causa do problema. Então, olha, vejam na ponta aqui, eu tenho o nome efeito, né? Efeito é o sintoma, é o problema, tá certo? Então, você tem um problema na sua empresa. O diagrama de Ishikawa, ele tem um esquema para lhe ajudar a achar qual o motivo daquele problema e vai lhe ajudar a atuar em cima dessas causas para poder melhorar aquele problema, ou resolver aquele problema, ou evitar aquele problema. Então, olha, por exemplo, um método. O método é uma questão super importante na resolução dos problemas. Então, vamos considerar agora um fabrico, tá bom? Só tem um passarinho aí gritando, cantando, é bonitinho, mas... Cadê o passarinho? Parou, vamos lá. O método, vamos imaginar um fabrico. Eu me perdi aqui com o passarinho. O método, ele vai ser um procedimento. Então, olha, dentro de uma empresa, as pessoas estão tendo uma série de problemas. Pode ser um método. A forma que está costurando pode ser um problema. A distância entre as máquinas pode ser um problema.
Então, o procedimento que você está realizando pode ser melhorado, então você está estudando uma possível causa de problemas. Vamos até jogar um problema aqui. Pessoal, eu vou deixar todo mundo mudo aqui só um minutinho, peraí. Vamos imaginar um problema. Qual é o problema dessa empresa? Toda vez nós estamos fazendo entregas com atraso. Esse é o problema. Vamos entender qual é a causa de entregarmos com atraso? Então, eu vou analisar o método de produção. Será que eu estou tendo um método correto? O pessoal que costura está fazendo o processo rápido como deveria? Eu estou cronometrando, eu tenho um estudo para avaliar se aquela forma de produzir a mais rápida, econômica possível? Então, eu vou estudar aquilo dali. Máquina. Máquina, eu não estou falando aqui só de questões relacionadas a fabricos, não, tá certo, pessoal? Você pode imaginar aí na sua realidade, tipo a Abel, que eu estava comentando aqui. Você pode, ao invés de colocar máquina, Abel, você pode pensar equipamento, instrumental para produzir alimento, para poder atender os seus clientes. Então, você vai ver, será que o meu equipamento ele é adequado para atender a minha clientela? Às vezes você pode até pensar, talvez não, mas se você tiver que gastar demais para poder adquirir um equipamento melhor, você planeja para no futuro fazer isso. O que não pode é se conformar. Não, não é. Eu vou passar o resto da vida assim. Não, planeje, daqui a 1 ano, 2, 3, que seja, eu vou melhorar esse equipamento aí. Meio ambiente. O meio ambiente aí não é no sentido do clima, do mundo, das árvores, não. O meio ambiente é o ambiente da empresa. Novamente aqui, concorrentes, fornecedores, tá certo? Tem a ver com isso aí. Mão de obra, será que eu tenho pessoal qualificado para fazer o planejamento que eu tenho, para atender tudo aquilo que eu planejei? E, por fim, um material. Será que o material que eu estou utilizando, ele é adequado? Então, olha, você faz o estudo dessas 5 questões aqui, e possivelmente o problema vai estar em uma delas, ou em todas, ou em 2, ou em 3, ou em 4. Mas tem que ser feito o estudo dessas questões aqui para você poder resolver o problema. Os indicadores aqui, eu vou pular isso aqui, vocês estudam depois, só para passar o desafio. Então, são ferramentas importantes. E o plano de ação a gente já viu várias vezes. É aquela questão lá. Então, olha, nós vamos fazer todo o planejamento, né? Você vai fazer lá o benchmark. Então, olha, tipo a Abel. Abel, eu quero que você pegue exemplos aí de empresas que são referência. Você pode pegar de fora, tá bom? Para inspirar você no que você quer fazer de melhoria. Então, você vai colocar no papel. Depois de fazer todo esse procedimento, você vai colocar aí para que eu atinja a melhoria que eu acho que eu devo proceder, eu vou ter que responder essas perguntas aqui. O quê? O que faremos? Então, você vai detalhar, vamos supor, 5, 10, 15 pontos que seja, para poder fazer aquela melhoria na empresa. Como será feito? Então, de que forma seremos mais eficientes? Onde, em qual local a ação se realizará? Então, por exemplo, eu vou voltar aqui para a Abel. A Abel é a cobaia de hoje. Eu vou melhorar a minha cozinha, eu vou melhorar a minha decoração, o atendimento. O onde é nesse sentido, em que local do ambiente empresarial. Por que fazer? Sempre vai ser um guia. Por que eu tenho que fazer essa melhoria? Quem vai fazer, quando fazer e quanto vai custar essas melhorias que eu quero implementar. Pessoal, me desculpem aqui, eu não estou me aprofundando agora, porque eu estou vendo que está chegando 10 horas e eu quero passar a tarefa. Tem mais um pouquinho aqui, olha, para vocês estudarem. Diretrizes, isso aqui vocês não vão precisar fazer, não. Mas deem uma olhadinha depois, isso aqui são exemplos de como fazer um planejamento, tá certo? Para poder executar e alcançar seus objetivos. Tarefa, o que é que vocês vão fazer para a semana que vem? E eu vou sortear algumas pessoas, tá certo? Para poder debater aqui. Então, vocês vão me ajudar a fazer a aula da semana que vem. Então, imagine que você é um empresário ou é o dono de uma empresa, aliás, ou é o dono da empresa onde você trabalha, elabore um planejamento utilizando as ferramentas de planejamento vistos na aula.
que contenham as seguintes questões. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Pensando numa empresa que pode ser fictícia, que vocês querem fazer ela ainda, vocês vão fazer a missão da empresa, aliás, ou até uma empresa que você tenha também, ou no trabalho, não, eu não quero criar uma empresa nova, eu quero ser um profissional de tal área, mas você pode fazer o planejamento da sua carreira? Pode, então é isso que eu quero que vocês façam. A missão do negócio, a visão, o que é visão? É onde você quer estar, eu vou colocar um prazo aqui, daqui a 5 anos. E os valores, o que é que você quer cultivar? Bom atendimento, liderança, comprometimento, não sei, vocês vão pensar aí de acordo com o trabalho de vocês. Segunda tarefa, descreva uma situação importante que precisa ser melhorada ou um problema a ser resolvido pela empresa. Você vai contar um caos aí da sua empresa, tá bom? Obviamente, vocês não vão precisar falar, é a empresa tal, tal. Pode ser uma questão, como é que eu posso dizer, fictícia, tá bom? Inspirada num caso que você já passou numa empresa. É só para a gente fazer o teste aqui de como resolver problemas. Feita essa segunda etapa, vamos para a terceira. Realize uma análise de uma empresa, ou seja, um benchmarking, ou de um departamento da mesma empresa que possui métodos superiores e mais eficazes. Ou seja, você vai se inspirar em um departamento da sua própria empresa que seja melhor do que o seu, ou em outra empresa, para trazer uma melhoria para os seus procedimentos. Quarto ponto, realize um brainstorming para corrigir erros ou propor mudanças que acredita serem necessárias na empresa. Para tal, utilize um diagrama de Ishikawa como instrumento de orientação, tá bom? Então, façam um brainstorming e utilizem o diagrama de Ishikawa, ou seja, façam anotações em cima dele para propor as melhorias. E quinto, elaborem um plano de ação para pôr em prática as medidas sugeridas no processo criativo. Tá bom? The end, o fim. Vou encerrar a apresentação e agora eu vou vê-los. Ufa! Chega suei de falar aqui, vocês acreditam? Falando aqui, me empolguei como se eu estivesse na sala de aula e faça isso e aquilo. E aí, pessoal? Essa hora todo mundo dormindo já. Foi, enquanto os microfones estavam todos abertos, eu escutei um povo aí abrindo a boca. Deu para entender? Deu. Deixa eu parar a gravação, para quando vocês virem novamente esse conteúdo depois, não está tão grande.